A paz do Senhor, crianças. Muito feliz por estar aqui em mais uma aula e já chegamos na aula de número 10. Olha como o tempo está passando rápido. Preparei a aula novamente com muito amor e com muito carinho para vocês e espero que vocês entendam essa lição que é maravilhosa, que vai falar de assuntos que eu amo. Amo muito falar do nosso Deus e também falar um pouquinho sobre saúde, oração. É uma lição maravilhosa. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Espero que nosso Deus continue falando com vocês, assim como ele falou comigo durante essa semana. Bom, crianças, hoje vamos falar sobre um lugar onde Deus cura. Olha que maravilhoso. Nosso Deus continua curando até hoje. Vamos lá para o nosso texto bíblico, está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14 ao 16, que pela graça de Deus, mais um texto bíblico pequeno, que eu posso fazer a leitura com vocês, né? Porque não vai levar tanto tempo. Vamos lá. A minha Bíblia é uma versão um pouquinho diferente. Acho que vocês vão entender mais fácil, inclusive. Tá bom? Nos diz assim lá. Em Tiago 5, versículo 14 ao 16. Vocês estão sofrendo? Orem. Sentem-se bem? Comecem a cantar. Estão doentes? Chamem os líderes da igreja para orar por você e ungí-los em nome do Senhor. A oração confiante irá curá-los. E se tiverem pecado, serão perdoados. Curados por dentro e por fora. Façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos e integrados e curados. Olha que maravilha. Nosso memorizando nos fala assim: ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 14, parte A. Vamos lá para nós explorando as escrituras? Bom, crianças, no tempo em que Deus se revelou para o povo de Israel, o Senhor ele se declarou como Deus que cura, Jeová Rafá. Nos evangelhos da Bíblia, a gente encontra vários episódios onde Deus curou muitas pessoas e onde Jesus também operou milagres e curou várias pessoas. E olha, crianças, hoje não é diferente. Em tempos de pandemia que nós estamos vivendo, né? Hoje em dia, eu, que sou da área da saúde, estou estudando muito esse vírus. Todo mundo tenta achar alguma forma de vencer esse vírus e a gente fica estudando, eu fico estudando, fico lendo sobre ele. No começo, eu me assustei, porque é uma coisa muito diferente, né? Ninguém estava preparado, o mundo não conhecia isso. Me assustei, porque falei, meu Deus, agora que eu vou começar, vem um vírus desse e muda tudo, né? Todos os seus planos. Mas eu entendi que esse vírus ele é muito forte. Ele é um vírus que ele é muito poderoso, ele se espalha muito rápido e tudo mais. Mas eu entendi que o meu e o seu Deus ele é mais poderoso que qualquer vírus. Nosso Deus é mais poderoso que qualquer doença. Eu falo pro pessoal da minha turma que estuda comigo que eu sempre falo, né? Que olha, esse vírus é forte, mas o meu Deus não tem para ninguém. E é verdade, o nosso Deus é muito mais poderoso que qualquer vírus, que qualquer doença, e nós precisamos saber disso, que nosso Deus tem poder para vencer esse vírus, né? E entrando um pouquinho mais a fundo, nós explorando as escrituras, nós vamos falar de Tiago. Tiago, ele era irmão de Jesus e ele realmente se dedicou para ensinar o povo de Deus. E ele escreveu uma carta para um grupo de judeus que resolveram seguir a Cristo. Ele ensinou uma lição importante para aqueles homens que desejavam ser cristãos. E dentro dessas lições importantes que ele passou, ele falou sobre a cura. Ao instruir, Tiago pergunta lá se há alguém que está doente e orienta que quando isso acontecer, essa pessoa deve se chamar o presbítero ou os líderes da igreja para orar e ungir com óleo a pessoa que está enferma. Tá vendo aqui? Aqui é um exemplo um pouquinho diferente, porque eu não achei o exemplo certo. Mas existem... eu não sei se vocês já repararam lá nessa igreja, tem sempre um óleozinho, e esse óleo é para ungir pessoas, para que Jesus, com o seu poder, para que Deus, com o seu poder, cure-as. Olha que bênção. Além de ensinar sobre a cura, Tiago também nos ensina sobre a oração, né? Ele ensina que a gente deve orar com fé e ungir. Tiago falou uma das coisas que a gente deve prestar muita atenção. Ele disse que quando confessamos os nossos pecados e pedimos perdão, e quando o nosso Senhor nos perdoa, nós somos curados de doenças.
Olha que lição maravilhosa. A ciência, né, ela comprova que existem muitas doenças que elas existem por conta, né, de problemas emocionais. Existem muitas pessoas que estão tristes e muito mal e por isso elas levam a ter uma doença, alguma patologia que é muito complicado, porque o nosso cérebro, ele comanda todo o nosso corpo. Então, olha como o Tiago, ele foi muito esperto, como Deus deu um entendimento enorme para Tiago quando ele fala sobre isso. Porque há muitos e muitos anos atrás, quando Tiago escreveu isso, ele entendeu que o pecado também te leva a ter algumas doenças. Porque eu acredito que o pecado, ele é legal na hora. Depois que passa um tempo, você começa a ficar mal porque você fez aquele pecado. E tudo isso te leva a ter alguma doença. E aí, Deus, na sua infinita sabedoria, mostrou isso para Tiago. Que o pecado também é capaz de nos deixar doente. E Tiago diz, se nós orarmos e confessarmos o nosso pecado, nós também somos curados, né? Então a Bíblia, para vocês verem como a palavra de Deus, ela se renova, como a Bíblia é o livro mais atual de todos. A Bíblia é o único livro que o autor lê com você. Isso mesmo, o autor da Bíblia tá sempre do meu lado, tá sempre do seu lado, lendo conosco, né? Tá do nosso ladinho, sempre nos acompanhando durante essa leitura. E isso é para nós vermos como Deus é maravilhoso. Ele já Tiago teve o privilégio de entender isso. Deus explicou isso para Tiago, né? Outra lição muito importante que Tiago nos ensina é sobre sermos justificados através da oração. Deus responde com o seu poder e realiza milagres através das nossas orações. Mas veja bem, somente os que são justificados podem ter esse direito? Você sabe o que é ser justificado? A pessoa justificada, ela é quando ela recebe Jesus Cristo como seu Salvador, né? E ela entende o sacrifício, a morte e a ressurreição. E aí ela começa a buscar a igreja. Então, eu acredito que aqui na nossa sala só existam crianças que são justificadas por Deus. Se você está justificado, isso significa que quando você ora, o nosso Deus ouve e ele atende o seu clamor, a sua oração. Ai, tia, eu orei pedindo uma coisa, pedindo tal coisa, o Senhor não me deu. Calma aí. Nosso Deus também sabe o que é bom, a vontade dele é perfeita e agradável. Então, às vezes você pede uma coisa e essa coisa não vai te fazer bem. E o nosso Deus sabe disso. Aqui eu coloquei para vocês umas formas de oração. Olha que eu coloquei. O 1 tá falando louvor e adoração. Segundo, confessando seus pecados. Terceiro, orando por você, orando por seus amigos e família. Também tá falando para nós orarmos pela igreja e pelas nações. E nós temos que terminar agradecendo a Deus por tudo. Aqui é um cronograma super legal para vocês fazerem. Eu achei muito interessante, achei na internet, para vocês fazerem, né, em relação à oração. Tiago também nos diz que nós que somos justificados temos a nossa oração atendida por Deus. E eu tenho certeza que vocês já viveram isso. Vocês já oraram e o nosso Deus atendeu. A igreja é um lugar onde as pessoas que são justificadas se encontram para orar e adorar a Deus. Imagina uma multidão de pessoas justificadas orando com fé e seguindo as orientações do apóstolo Tiago. As maravilhas e as curas que iriam acontecer. Saiba que para Deus não importa se a sua doença é física, se você está machucada, se você está com uma doença no seu corpo, se a sua doença é emocional ou se a sua doença é espiritual. O Senhor Jesus continua curando, seja qual for a enfermidade. A casa de Deus é um lugar especial onde nos reunimos para pedir a Deus que realize milagres, curas, libertações em nosso meio. Você precisa de um milagre em sua vida. E ter Jesus, crianças, ter Jesus te abre um canal para você receber curas, milagres em sua vida. Esse momento, eu já comentei com vocês, esse momento que nós estamos vivendo é para nós sabermos o que? O poder de Deus. Se o nosso Deus quiser, ele cura, mas se o nosso Deus quiser também, se a vontade dele for outra, a vontade dele é outra e ela é perfeita e agradável.
né, crianças? Então lembre-se, o nosso Deus continua curando e um lugar maravilhoso para você buscar a sua cura é lá na casa de Deus, onde nós que somos justificados e sabemos que se estivermos orando com fé, o nosso Deus irá nos atender, irá nos fazer uma cura, realizar um milagre na sua vida, é na casa do nosso Deus. O desafio da semana é para vocês mandarem para mim um vídeo falando o que está escrito em Romanos 12, versículo 2, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!